Como um homem tranquilo usou o planejamento e a verdade para derrotar a ganância da família e manter a casa que seus avós confiaram a mim. Meu nome é Aiden. Tenho 32 anos e sou o tipo de cara que a maior parte da minha família achava que simplesmente desistiria quando as coisas ficassem complicadas. O quieto, o conciliador, o que nunca faz escândalo. E talvez eu tenha sido assim um dia. Mas quando meus avós faleceram e deixaram todo o patrimônio para mim, a casa, as economias e as ações no valor de quase $900 mil, algo dentro de mim mudou. Comecei a prestar atenção. Comecei a escutar mais atentamente. E, principalmente, comecei a planejar, porque sabia exatamente com que tipo de pessoas eu estava lidando. Meu irmão Tyler é 3 anos mais novo do que eu. Chamativo, barulhento, carismático, o tipo de cara que consegue mentir na sua cara e ainda assim fazer você emprestar 5 mil por um investimento certo. Ele já tinha escapado de muita coisa ao longo dos anos. Cartões de crédito em nome da mamãe, um carro emprestado que misteriosamente desapareceu, e toda vez a mamãe o tirava da enrascada. Dizia que ele estava apenas tentando se encontrar. Mas eu sempre fui o responsável, o plano de emergência, a rede de segurança, e eu cansei de desempenhar esse papel. Quando o vovô faleceu há 2 anos, um ano depois da vovó, ele deixou o patrimônio exclusivamente para mim. Não fiquei surpreso. Eu tinha sido o cuidador deles quando ninguém mais se preocupava em ligar, muito menos visitar. Dirigia até os consultórios médicos com eles, cuidava das compras, gerenciava o interminável monte de papelada. O Tyler, ele aparecia na manhã de Natal, tirava fotos para o Instagram e desaparecia até o próximo feriado. Mas quando o testamento foi lido e meu nome era o único nele, vi o olhar que a mamãe me lançou. Aquela expressão apertada, decepcionada, como se eu tivesse tomado algo que não era meu. Foi nesse momento que percebi que a tempestade estava chegando. A casa era a parte principal. Uma linda casa vitoriana com tijolos vermelhos profundos, janelas altas e era subindo pelas laterais como em um filme. Era uma propriedade histórica passada por 3 gerações, e meus avós a mantiveram em condição quase perfeita. O bairro havia explodido em valor nos últimos 10 anos. Cada casa ao redor havia sido reformada e revendida, mas meus avós nunca venderam, e agora era minha. Não me mudei imediatamente. Mantive meu apartamento do outro lado da cidade e trabalhei silenciosamente para colocar tudo em ordem. Fiz a avaliação da casa, conversei com um advogado especialista em sucessões e criei um fideicomisso. Não apenas para a casa, para tudo. Não contei a ninguém, nem ao Tyler, nem à mamãe, ninguém. Mantive a escritura original em um local seguro e coloquei toda a propriedade, título, ativos e economias em um fideicomisso irrevogável comigo como administrador. Inclusive mudei as contas de serviços públicos para um nome empresarial ligado ao fideicomisso. Custou algumas taxas extras, mas não me importei. Eu conhecia a minha família muito bem. Sabia que eles tentariam alguma coisa. Por um tempo, ficou tudo calmo. Calmo demais. O Tyler mandou algumas mensagens perguntando se ele podia usar a piscina. Não temos piscina. A mamãe soltou comentários sobre como era injusto deixar tudo para apenas uma pessoa. Ela até disse, bem, seu irmão sempre foi o favorito do vovô, você sabe, como se isso significasse alguma coisa. Eu apenas acenei com a cabeça e mudei de assunto. Não discuti. Não os corrigi. Deixei que acreditassem que eu era ingênuo, que não tinha tomado precauções. A tensão realmente começou no mês passado. O Tyler começou a postar histórias vagas nas redes sociais. Grandes coisas por vir, próximo capítulo carregando esse tipo de bobagem. Então, num sábado, eu estava na casa fazendo trabalho no jardim. Nada sofisticado, só tentando manter a paisagem, quando vi o carro da mamãe entrar na garagem. O Tyler saiu primeiro, todo sorrisos e óculos escuros como se estivesse chegando a um ensaio fotográfico. A mamãe seguiu atrás, carregando uma prancheta e sorrindo como se fosse cortar a fita de um novo empreendimento imobiliário. Ei, irmão, disse o Tyler, batendo no meu ombro. Temos uma novidade. Eu apenas levantei uma sobrancelha. A mamãe deu um passo à frente. Conversamos com o advogado. Acontece que a casa deveria ter sido dividida entre vocês dois. Seu avô cometeu um erro ao não atualizar o testamento depois que a vovó faleceu. Mas não se preocupe, nós resolvemos. Olhei para ela. Resolveram o quê, exatamente? O Tyler tirou um papel dobrado do bolso traseiro e o agitou no ar.
Transferimos o título da casa para o meu nome. Já está feito. Você vai precisar sair até sexta-feira, mas sem mágoas, certo? Damos tempo para você pegar suas coisas. Fiquei em silêncio por um momento, apenas olhando para eles, um depois do outro, absorvendo suas caras satisfeitas, a pura ousadia. Meu coração não estava acelerado. Não estava em pânico. Honestamente, quase ri, porque eles realmente achavam que eu era tão burro assim. Dei a eles um sorriso, pequeno, educado, do tipo que deixa as pessoas nervosas. Vocês realmente acham que eu deixaria isso acontecer? O Tyler riu como se eu tivesse contado uma piada. Já está acontecendo. Cara, você tem vivido em um mundo de fantasia por muito tempo. A mamãe entrou na conversa, suavizando o tom como se achasse que isso ajudaria. Não estamos tentando ser cruéis, Aiden. É só algo prático. O Tyler pode gerenciar a propriedade. Talvez revendê-la. Você já tem seu próprio lugar, afinal. Dessa forma, todos ganham. Não discuti. Apenas acenei lentamente e disse: entendi. 2 dias depois, eles voltaram, dessa vez com um caminhão de mudança e um par de carregadores contratados. Eu estava esperando. Eles entraram na garagem como se fossem os donos do lugar, rindo e gritando um com o outro. O Tyler estava no banco do passageiro tomando um café, e a mamãe orientava os carregadores em direção à porta da frente. Mas então viram a varanda. Eu estava parado ali, braços cruzados, ao lado de um homem alto de terno azul marinho. Ele segurava uma pasta grossa e tinha um crachá preso ao cinto. A pasta tinha o nome do meu fideicomisso na frente, um nome que eles não reconheciam ainda. O crachá era real, o terno era real, e o homem, ele era do escritório do Condado de Registros Imobiliários. Eles congelaram. O Tyler saiu primeiro, confuso. O que está acontecendo? Eu não disse uma palavra. O homem de terno falou. O homem ao meu lado, o Sr. Levin, pigarreou com a calma autoridade de alguém que já fez isso tantas vezes que não se abala com teatrinho. Ele segurou a pasta debaixo de um braço e olhou para o papel na mão antes de falar com um tom firme, mas neutro. Você é Tyler Green. O Tyler franziu a testa, claramente confuso com a pergunta. Sim, quem quer saber? O Sr. Levin deu um pequeno passo à frente. Sou do escritório do Condado de Registros Imobiliários. Estou aqui em nome do administrador legal do patrimônio de East Tor Hill. Isso é esta propriedade. Ele apontou para trás, para a casa. Tenho documentação mostrando que a escritura foi colocada em um fideicomisso desde abril do ano passado, sob a gestão de Aiden Green. Quaisquer reivindicações sobre a propriedade desde essa data, incluindo uma transferência fraudulenta de título, não são apenas inválidas, mas passíveis de ação criminal. O rosto do Tyler empalideceu completamente. Fraudulenta, murmurou, olhando para a mamãe. Do que ele está falando? A mamãe deu um passo à frente, com os lábios apertados. Deve haver algum engano. Nós consultamos um advogado sobre a escritura antiga. Ainda estava no nome do vovô. Achamos que... Você achou errado, disse eu, finalmente quebrando o silêncio. Nunca deixei a propriedade diretamente em meu nome. Ela é de um fideicomisso. É por isso que vocês não encontraram nenhum registro nos arquivos públicos. Vocês foram a alguma empresa duvidosa e tentaram falsificar uma transferência com base em um documento desatualizado. O Sr. Levin assentiu. Já registrei um boletim de ocorrência sobre a tentativa de reivindicação fraudulenta. Normalmente, enviaríamos um aviso primeiro, mas dadas as circunstâncias, trazer carregadores, ameaçar ocupação, tentar expulsar o administrador legal, estamos pulando direto para a fiscalização. Enfrentamento? Perguntou o Tyler, piscando. Virei-me um pouco para ele e falei mais claramente. Significa que, se você pisar um pé nesta casa sem minha permissão novamente, será invasão. E se tentar interferir no fideicomisso ou em qualquer um de seus ativos, estará sujeito a acusações múltiplas. Por um longo segundo desconfortável, ninguém disse nada. Os carregadores estavam parados entre o caminhão e a varanda, olhando um para o outro como se tivessem entrado num campo minado familiar. Um deles tossiu e começou a recuar lentamente para a van. O Tyler finalmente encontrou a voz. Você está realmente fazendo isso com a família? Minha voz estava calma. Muito calma. Família, vocês apareceram aqui com um título falso e uma equipe de mudança. Tentaram roubar minha casa.
A única coisa que o vovô e a vovó queriam que eu tivesse. Não venha falar comigo sobre família. A mandíbula da mamãe se contraiu. Eles estavam confusos. Aiden. Não entenderam. Não, disse eu, cortando-a com firmeza. Vocês não entenderam. Acharam que eu seria o mesmo moleque submisso que era aos 20 anos. O garoto que vocês podiam culpar por cuidar do drama do Tyler ou emprestar dinheiro porque precisavam só dessa vez. Mas eu não sou mais aquele garoto. Aprendi, escutei e me preparei. O Sr. Levin acrescentou, folheando a pasta. Além disso, apenas para deixar claro, já avisamos a delegacia local. Se qualquer um de vocês tentar voltar sob o pretexto de qualquer reivindicação de propriedade, haverá um processo pronto para ser aberto, civil e criminal. Os olhos do Tyler brilharam, mas ele não disse nada. Virou-se para os carregadores e disse rispidamente, estamos saindo agora. Não olhou para mim novamente. A mamãe hesitou por meio segundo, a boca ligeiramente aberta, como se quisesse dizer algo. Talvez uma última tentativa de manipulação, mas nada saiu. Ela o seguiu sem dizer mais nada. O caminhão saiu da garagem e eu observei as luzes traseiras desaparecendo ladeira abaixo. Ficou silencioso novamente, aquele tipo pesado de silêncio que cai após uma confrontação que vinha se acumulando por anos. O Sr. Levin me entregou uma cópia do relatório arquivado e disse, ligue se eles voltarem. Agradeci a ele. Depois que ele foi embora, fiquei ali parado por um tempo na mesma varanda onde costumava sentar com o vovô e ouvi-lo falar sobre conhecer as pessoas. Não apenas pelas palavras delas, mas pelos padrões, pelos hábitos. Ele costumava dizer, não julgue as pessoas pelo que dizem no momento. Julgue-as pelo que fazem quando acham que você não está olhando. Ele estava certo. Eu tinha observado e finalmente agido. Mas aquilo não foi o fim. Porque 3 dias depois recebi uma carta, digitada, formal e assinada por um advogado diferente, contratado pela minha mãe. Nela, ela alegava sofrimento emocional e argumentava que, como descendente direta, tinha um direito moral e familiar a uma parte do patrimônio. Exigia compensação pelo sofrimento mental causado por ser excluída. E anexado à carta, uma lista do que considerava reparação razoável. $150 mil em dinheiro, copropriedade da casa da família e uma mesada até novo aviso. Fiquei olhando para o papel, entorpecido no início. Depois minhas mãos começaram a tremer. Não de medo, de fúria, porque ela não tinha terminado. E agora? Eu também não. Devo ter lido aquela carta 6 vezes em silêncio antes de colocá-la na minha mesa. Nas primeiras leituras, tentei dar sentido a isso, acreditar que talvez ela não quisesse dizer exatamente da forma que parecia. Mas na 6ª leitura, não havia mais espaço para negação. Minha mãe, minha própria mãe, colocou seu nome em papel timbrado e tentou me cobrar por não deixar que ela e o Tyler roubassem o que meus avós confiaram a mim. Não foi nem o dinheiro que me afetou. Foi a pura arrogância, a ousadia de chamar todo esse episódio de mal-entendido um dia e depois me enviar uma exigência formal de $150 mil no dia seguinte, como se fosse apenas uma disputa comercial entre estranhos. E a frase que ficou na minha mente, ecoando mais alto que qualquer outra na carta, foi obrigação familiar. Como se a lealdade fluísse apenas em um sentido, para cima, em direção a eles. Como se eu tivesse nascido para dar e eles para receber. Não respondi imediatamente. Sabia melhor do que reagir emocionalmente. Liguei para o Sr. Levin, que me colocou em contato com uma advogada especialista em sucessões, chamada Sonia Cruz. Ela era jovem, na faixa dos 40, falava baixo mas era extremamente focada. O tipo de pessoa que não perde tempo blefando porque não precisa. Entreguei tudo a ela. Os documentos do fideicomisso, a carta do advogado da minha mãe, até prints de mensagens e posts das redes sociais da campanha de próximo capítulo do Tyler. Em um dia, Sonia já tinha arquivado uma notificação formal de cessar e desistir contra os dois. A mensagem era clara. O fideicomisso era a prova de falhas, protegido legalmente, e eles não tinham legitimidade. Mas a Sonia não parou por aí. Ela investigou mais a fundo. Descobriu que o Tyler falsificou múltiplas assinaturas na tentativa de transferência fraudulenta do título. Ele até usou um carimbo de notário falso e arquivou pelo registro online de outro estado, esperando que não fosse notado nos registros do nosso condado. Sonia entrou em contato com um investigador de fraudes do escritório do promotor distrital.
Acontece que eles já estavam investigando esse registro por outras falsificações. O Tyler simplesmente se tornou a fruta madura no caso deles. Ainda não tinha contado a eles que eu sabia. Achava que, se eles quisessem continuar pressionando, eu deixaria que continuassem cavando o buraco. E cavar eles cavaram. 2 semanas depois da notificação de cessar e desistir, recebi outra carta. Desta vez, menos formal. Veio diretamente da minha mãe, digitada, mas claramente na voz dela, cheia de frases passivo-agressivas como depois de tudo o que fiz por você, você sempre foi o quieto e eu o eduquei para ser melhor que isso. Ela terminou com: você pode acabar com tudo isso agora mesmo fazendo a coisa certa. A família nunca deveria precisar de advogados para resolver o que amor e entendimento podem resolver. Nem me dei ao trabalho de responder. A Sônia me aconselhou a não fazê-lo. Em vez disso, encaminhei a carta a ela e ela a adicionou ao arquivo crescente que estávamos montando, um arquivo que poderia ser usado se precisássemos de uma ordem de restrição mais tarde. E então veio a cereja do bolo. Uma manhã, saí para verificar minha caixa de correio e encontrei um folheto dobrado preso na maçaneta da porta. Não tinha endereço, apenas enfiado na fresta como uma brincadeira de colégio, mas reconheci a caligrafia instantaneamente. Do Tyler. A nota dizia: espero que esteja gostando de jogar Rei do Castelo. Só lembre-se quem realmente está do seu lado quando o dinheiro acabar. Ri. Não foi uma risada grande, nem alta. Apenas uma daquelas risadas quietas e cansadas que surgem quando você percebe que alguém realmente não sabe até onde você cresceu. Peguei a nota, digitalizei e a adicionei ao arquivo. Mas também tomei uma decisão naquele momento. Não ia mais apenas me defender. Ia contra-atacar. O Tyler já estava sendo investigado por fraude imobiliária. Mas a Sônia destacou que, se pudéssemos provar malícia intencional ou assédio, poderíamos agravar as acusações. Enquanto os tribunais criminais fariam a sua parte, havia outra arena onde o Tyler poderia ser realmente atingido. Seu crédito, seu histórico, seu emprego. Ele tinha conseguido recentemente um cargo numa imobiliária de luxo, um daqueles lugares chamativos que investem mais no Instagram do que em conformidade. Fiz minhas próprias investigações e descobri que eles se orgulhavam de transparência e transferências éticas de propriedades, o que me fez pensar: eles se orgulhariam de alguém que tentou roubar uma casa com documentos falsos, mas não agi por impulso. Esperei, porque então aconteceu algo estranho, algo que não tinha previsto. Minha prima Megan, com quem não falava havia anos, me contatou do nada. Ela me mandou mensagem no Facebook: ei, podemos conversar? Sua mãe tem ligado para pessoas da família dizendo algumas coisas. Achei que deveria saber. Nos encontramos para tomar um café no dia seguinte. A Megan sempre foi a direta, a que fala a verdade. E isso não tinha mudado. Ela me mostrou mensagens de texto, gravações de voz, até um grupo de conversa com 2 de seus outros primos. Acontece que a minha mãe começou uma campanha de difamação. Segundo ela, eu tinha manipulado o vovô nos últimos anos dele, convencido ele a mudar o testamento enquanto ele estava em declínio mental. Ela até insinuou que eu tinha me aproveitado dele emocional, legal, talvez até medicamente. Era uma campanha completa de desmoralização. Me senti mal. Foi quando soube que não se tratava mais da casa, nem do dinheiro, nem sequer do Tyler. Tratava-se de controle. Minha mãe não suportava o fato de eu ter dito não, de ter protegido algo, qualquer coisa, de seu alcance. E agora ela ia tentar me destruir por isso. A Megan olhou para mim do outro lado da mesa e disse: eu não acredito nela. Nem o Jaime nem o Chris acreditam. Mas ela não vai parar. Está ligando para todo mundo. Assenti lentamente, o coração batendo mais forte do que eu queria. Obrigado por me avisar. Não dormi muito naquela noite. Porque foi nesse momento que percebi: se ela estava disposta a mentir para toda a família sobre mim, a arruinar minha reputação apenas para me pressionar a entregar o que era legalmente meu, então eu precisava estar disposto a acabar com isso. Não apenas por mim, mas para garantir que ela e o Tyler nunca fizessem isso com mais ninguém. E o que fiz em seguida? Digamos apenas que não terminou com advogados. Passei os 2 dias seguintes no meu escritório planejando. Naquele momento, o fideicomisso já estava protegido contra qualquer ângulo legal. Essa parte estava segura. Mas a campanha de difamação já estava contaminando a família estendida. O aviso da minha prima Megan tinha chegado na hora certa, mas os danos estavam se espalhando rapidamente.
Comecei a receber mensagens vagas de parentes distantes. Coisas como: só queria saber como você está ou ouvi algumas coisas. Espero que não seja verdade. Era claro que a mamãe tinha estado ocupada. Ela não estava apenas tentando pegar o patrimônio. Queria destruir minha reputação tão completamente que ninguém acreditaria no meu lado da história. E se eu deixasse isso acontecer, sabia o que viria a seguir: pressão dos parentes, culpa sussurrada, manipulação psicológica de todos os cantos da árvore genealógica. Eventualmente, tentariam me forçar a ser a pessoa melhor e entregar algo em nome da paz. Eu conseguia ver a armadilha que estavam montando. Não ia cair nela. Então criei a minha própria. A Sônia, minha advogada, me ajudou a preparar uma declaração juramentada, uma declaração de fatos apoiada por todas as evidências que havíamos reunido. A tentativa de transferência fraudulenta do título, o carimbo de notário falso, as cartas, a tentativa de apreensão da propriedade e a campanha de difamação. Incluí prints escaneados das mensagens da Meghan, gravações de voz deixadas pela minha mãe me chamando de manipulador ganancioso e a cópia da exigência ridícula do advogado por $150 mil. Mas não arquivei isso apenas em um escritório judicial. Enviei uma versão limpa, fácil de ler, para todos os parentes que a minha mãe tinha contatado. Escrevi uma mensagem curta. Oi, sei que algumas coisas foram ditas recentemente, antes que você tire conclusões. Quero que você tenha os fatos apoiados por documentos, não por histórias. Anexei tudo o que você precisa ver. Depois disso, não vou discutir mais. Se acreditar em mim, ótimo. Se não, essa é sua escolha. Mas pelo menos estará tomando essa decisão com toda a verdade à sua frente. Então cliquei em enviar para 27 contatos. As consequências foram imediatas. Em poucas horas, recebi 5 respostas de parentes com quem não falava havia anos. A maioria se desculpou. Alguns ficaram horrorizados. Minha tia Robin, que costumava idolatrar o Tyler como se ele andasse sobre a água, me ligou naquela noite em prantos. Ela tinha acreditado em cada palavra que a minha mãe disse até ver a falsificação, a carta, o arquivo de provas. Disse: eu não sabia. Juro que não sabia. Aiden. Sinto muito. Desculpe. Não pedi desculpas. Apenas disse que esperava que ela entendesse agora porque eu fiz o que fiz. Mas nem todos reagiram assim. 3 parentes, todos do lado da minha mãe, insistiram, alegando que eu tinha manipulado a narrativa. Um deles até me acusou de inventar os documentos. Sabia que não poderia convencer a todos. Mas para cada um desses, 5 outros me contataram dizendo: obrigado por contar a verdade. Então veio a parte pela qual eu estava esperando. Entrei em contato com o chefe do Tyler, anonimamente no início. Enviei uma denúncia pela linha interna de ética da empresa, não apenas um aviso vago, mas um relatório completo em PDF, organizado, rotulado com provas. Incluía a tentativa de transferência fraudulenta da casa, o uso indevido de documentos legais e o crime imobiliário potencial que ele cometeu usando o nome e reputação da empresa. Pensei que talvez levasse uma semana. Levou 2 dias. O nome do Tyler foi removido do site da empresa até o final da semana. De acordo com um contato meu na associação imobiliária local, alguém que conheci na faculdade e agora trabalha em conformidade, a empresa iniciou uma auditoria interna, no momento em que viu a denúncia. Encontraram outras inconsistências nos arquivos de clientes do Tyler também. Ele não foi apenas demitido. Foi denunciado ao Conselho Estadual. Sua licença foi suspensa pendente de investigação. Ele tentou me ligar no dia em que aconteceu. 11 chamadas perdidas. Não atendi nenhuma. Naquele fim de semana, vi um novo post no Instagram dele. Uma tela preta com as palavras: algumas pessoas vão destruir sua vida e fingir que são as vítimas. Ele não me citou, mas não precisava. Todos que importavam já sabiam a verdade. Mas ainda não tinha acabado. Porque 2 dias depois, recebi uma notificação formal do condado. Um mandado estava sendo emitido. A tentativa de transferência fraudulenta de título havia acionado consequências legais. O Tyler estava sendo acusado de tentativa de fraude imobiliária e de apresentar documentos falsificados a uma agência governamental. Fiquei olhando para a notificação por muito tempo, entorpecido. Esse não era o final que eu queria. Não queria destruí-lo. Não queria nada disso. Mas ele forçou. E agora havia consequências. Ele foi indiciado discretamente. Sem manchetes, sem grande cena, apenas uma data de audiência,
um advogado que ele não podia pagar e um futuro cheio de problemas legais. Ele não iria para a prisão. Provavelmente apenas liberdade condicional, multas, talvez serviço comunitário. Mas o registro seguiria. Empregos seriam mais difíceis de conseguir. A confiança seria mais difícil de reconstruir. E da próxima vez que tentasse se reinventar como um cara esperto do mercado imobiliário, isso seria o esqueleto no armário. Quanto à minha mãe, ela ficou em silêncio depois que as provas foram tornadas públicas. Totalmente em silêncio. Não entrou em contato. Não pediu desculpas. Não pediu dinheiro novamente. Mas uma tarde, cerca de 2 meses depois, recebi uma carta pelo correio, não dela, mas do advogado dela, uma nota cuidadosamente redigida afirmando que ela estava retirando todas as reivindicações legais pendentes sobre o patrimônio e solicitando respeitosamente nenhum contato futuro. Em outras palavras, ela desistiu. Sabia que tinha perdido. Não senti alegria. Não senti triunfo. Senti liberdade. Naquela noite, fui até a velha casa vitoriana e percorri o corredor lentamente, descalço sobre os pisos de madeira. O ar cheirava levemente a cedro e livros velhos. A casa estava silenciosa, pacífica, minha. Fiquei na sala onde o vovô costumava sentar naquela grande poltrona de couro e ler o jornal e sussurrei. Consegui manter tudo seguro, como prometi. Acho que ele teria orgulho. No final, não apenas mantive a casa. Mantive minha dignidade. Mantive meu futuro. O Tyler perdeu sua carreira. Minha mãe perdeu sua narrativa. E eu ganhei algo que eles nunca esperavam. A força para parar de ser sua vítima. Pela primeira vez na minha vida, eu não era mais o quieto.